Olá pessoal, questão 10 de Física da FUVEST 2014. Nós temos aqui uma situação bastante rica em detalhes. Eu acabei fazendo um desenho um pouco mais detalhado da questão, onde nós temos nesta caixa, onde existem partículas de carga positiva que vão entrar nesta região. Elas vão sofrer ações de dois campos, o campo elétrico e o campo magnético. O campo elétrico ele surge a partir de duas placas paralelas de cargas opostas, uma placa de cargas positivas e uma carga de placas negativas. As placas positivas criam campos elétricos de repulsão, enquanto que a placa elétrica negativa cria campos elétricos de atração, o que direciona nós a um campo elétrico uniforme, totalmente direcionado para cima na vertical. Como as cargas que estão adentrando nesta região são positivas, podemos imaginar que irá existir uma força de repulsão entre as cargas positivas e uma força de atração entre as cargas negativas. Resumidamente, a força elétrica que o texto define como carga vezes campo elétrico, ela vai ser direcionada para cima, na mesma direção e sentido que o campo elétrico. Uma vez que são cargas positivas entrando, a força tem a mesma direção e sentido que o campo elétrico. Então essa seria a força elétrica. No caso agora do campo magnético, nós temos aqui bolinhas com pontinhos que representam o vetor campo magnético nesta situação. Esta indicação refere-se a um vetor. Imagine que a minha lapiseira é um vetor, onde a ponta do vetor está voltada para seus olhos. Perceba que você enxerga uma pontinha e todo o círculo em prata. Essa representação no papel é o que está tentando ser feita. Portanto, nós temos que imaginar que o nosso vetor ele está saindo do plano do papel, como uma seta, apontando na direção dos seus olhos. É isso que, inclusive, o texto tenta colocar quando escreve saindo do papel. É para deixar claro qual é a direção e sentido do vetor. Para cima, no caso aqui, saindo do plano do papel. A regra da mão direita precisa ser agora então recrutada. Regra da mão direita. Essa regra da mão direita, ela exige que os seus dedos estejam posicionados no sentido do campo magnético. Perceba aqui o meu desenho em que eu coloquei os dedos apontando para o seu olho. O vetor velocidade seria o dedão, enquanto que os dedinhos representariam o vetor campo magnético. Feito esta representação, os dedos apontando para o campo, a velocidade para a direita, como o desenho mostra, eu posso direcionar a força. A força magnética é um tapa para baixo, que no caso é dado por QVB. Portanto, o tapa para baixo vai construir uma força magnética para baixo. Nós temos aqui agora as forças para interpretar os movimentos dessas partículas. No primeiro momento, eu quero interpretar apenas a partícula número 3, que faz uma descrição linear, o que nos mostra uma situação de equilíbrio. Portanto, nós podemos dizer que a força magnética é igual à força elétrica nessas partículas que tiveram essa direção 3. A força magnética é dada por QVB, a força elétrica QE. Nós podemos cortar a carga e chegar à velocidade 3, que é E sobre B. Isso já torna para nós a terceira afirmação verdadeira. Agora vamos para a carga positiva que sofre o desvio 1, subindo nesse meu desenho. Essa direção e sentido da partícula com direção 1 mostra-nos que a força elétrica foi bem maior do que a força magnética. Portanto, vamos partir dessa interpretação, de que a força elétrica foi maior que a força magnética. Por isso, desvio para cima. A força elétrica é Q vezes E e a força magnética é QVB.
Nós podemos cortar a carga da mesma forma que fizemos, e aí chegaremos a uma velocidade do corpo 1 menor do que E sobre B. Essa interpretação já dá a sentença 1 falsa e 2 verdadeira. Para confirmação agora dos dados, vamos interpretar o segundo movimento, em que nós temos uma partícula com direção exatamente oposta à número 1, indicando para nós uma força magnética maior do que a força elétrica. Força magnética maior que força elétrica. Novamente, QVB e QE, nós podemos cortar a carga e isolar a velocidade da segunda trajetória, sendo maior do que E sobre B. Essa afirmação é a que faltava para completar a segunda interpretação da questão. Na segunda afirmação, nós podemos ver aqui que a velocidade 2 ela é maior que a velocidade 1, o que também concorda com a segunda afirmação, sendo essas duas as únicas verdadeiras nessa questão.